Olá, quinto ano. Beijo a todos vocês. Estamos aqui para mais uma aula de geografia. E na aula passada, nós falávamos sobre a modernização do Brasil. E aí, a tia Andréia deixou como tarefa a realização dos exercícios de fixação, do caderninho de atividades, das páginas 22 a 24, ok? Então, antes de nós darmos prosseguimento à questão da modernização do Brasil, falando sobre os impactos da atividade industrial no ambiente, nós vamos então fazer a nossa correção comentada, ok? Das páginas 22 a 24 do caderninho de atividades. Então vamos lá, caderno de atividades na mão, caneta, lápis e borracha, autocorreção, quinto ano. Vamos lá, página 22. Atividades, hein? Atentos. Processo de industrialização. Chamamos de industrialização o processo que ocorre, entre outros, ampliação de diversos tipos de indústrias. Então, vocês têm um quadro aí com algumas expressões que vocês deverão colocá-las nos quadros abaixo. Nos quadros, são quadros, correto. Na verdade, é um esquema, onde vocês vão ter que escrever os elementos que caracterizam o processo de industrialização e um quadro lá embaixo, numerado como 4, onde vocês vão escrever 3 consequências da industrialização de uma região, tá? Então, para se preencher este quadro aqui, é esse aqui que a tia Andréia está falando, ó, tá? Vocês têm como ponto de partida os seguintes termos, as seguintes expressões: rede de transporte, transformação das paisagens, rede de comunicação, problemas ambientais, rede de energia elétrica e modernização do território, ok? Então, no quadro 1, 2 e 3, vocês tinham que destacar, copiar dentro deles, elementos que caracterizam o processo de industrialização. Então, desses que a tia leu e que estão, nesse quadro aqui acima, quais caracterizam o processo de industrialização? Vamos lá? A ordem não tem problema, a tia vai falar de uma forma, mas os 3 podem ocupar qualquer uma dessas ordens, tá? Só tem que estar escritos nos quadros 1, 2 e 3. Então, vamos lá. Quadro 1, rede de energia elétrica, caracteriza um processo de industrialização. Rede de transporte também caracteriza processo de industrialização. E o terceiro, rede de comunicação, que também caracteriza um processo de industrialização, que é a ampliação dessas indústrias. Bem, lá no quadro número 4, nós vamos colocar então as 3 consequências dessa industrialização para uma região. Quando a industrialização acontece, quais as consequências que podem ser geradas naquela região, naquele entorno, tá? Então, nós temos transformação das paisagens, sim, porque vai haver uma mudança na paisagem, no aspecto geográfico, para a construção daquela indústria, Problemas ambientais, com certeza, E modernização do território, Construção de rodovias, acesso à comunicação, ao transporte, então vai haver uma modernização naquele território, naquele entorno. Ok, gente? Então, página 22, corrigida. Vamos agora para a página 23. Página 23 são 2 exercícios, exercício 2, exercício 3. No exercício 2, nós temos 5 frases, ou seja, 5 afirmativas, falando sobre consequências da industrialização.
vocês teriam que colocar V ou F, verdadeiro ou falso, para essas afirmativas. E aquelas que fossem falsas, vocês deveriam corrigi-las. Combinado? Então vamos lá, o primeiro quadrinho. Esse A com H que existe, né? Um aumento da integração entre as cidades que passam a formar uma rede urbana. Então, o processo de industrialização tem como consequência essa formação da rede urbana? Sim. Então, é verdadeiro. Ok? Então, página 23, caderno de atividades, exercício 2, verdadeiro. Próxima afirmativa. A cidade e o campo se tornam cada vez mais independentes, menos integrados. Será que o processo de industrialização torna a cidade e o campo cada vez mais independente e menos integrado? Nós vimos que não, né? A cidade e o campo se tornam cada vez mais dependentes, mais integrados. Por quê? O campo vai utilizar os serviços da cidade e a cidade do campo, né? O pessoal do campo vai recorrer aos bancos, aos hospitais nas cidades, e a cidade vai recorrer ao quê? Ao campo, com seus produtos que vão ser levados para os mercados, para as feiras, ok? Então, o segundo quadro é falso, ou seja, a cidade e o campo se tornam o quê? Cada vez mais dependentes. Ou seja, mais integrados, né? Eles vão estar o quê? Mais unidos, trabalhando ali em conjunto por conta dessa industrialização. Próximo quadradinho. Ocorre a transformação da paisagem de uma grande região. Sim, verdadeiro. Vai haver uma transformação da paisagem por conta da construção, por conta da modificação que vai ter que ocorrer para a instalação daquela indústria naquela região. Próximo. Espera que a tia vai ter que apagar o quadro aqui, né? Nosso quadro é pequeno, não dá. Então, ficou no primeiro verdadeiro, segundo falso, terceiro verdadeiro. Agora, nós vamos para o quarto quadradinho. Já vai apagar aqui, então. Vamos lá. Quarto quadradinho. Diminui, ou seja, consequência da industrialização. Diminui a produção de resíduos, uma consequência positiva para o ambiente. Gente, o processo de industrialização vai diminuir a produção de resíduos? De forma alguma, é o contrário, vai aumentar a produção de resíduos, né? Que é uma consequência negativa para o ambiente. Esse excesso de resíduo, ele não é nada positivo para o ambiente, ele é negativo, tá? Então, 1, 2, 3, 4. O quarto quadradinho é falso, ou seja, aumenta a produção de resíduos que é o quê? Uma consequência negativa. Consequência negativa para o ambiente. Certo? E o último quadradinho, vamos lá. Consequência da industrialização,
Ocorre um aumento da rede de transporte e de comunicação. Sim, é verdadeiro. É o que a gente chamou de modernização do território, né? Havendo a industrialização, vai haver a modernização desse território, ou seja, vai aumentar a rede de transporte e a rede de comunicação local, certo? E para finalizar a página 23, nós temos o exercício 3. Vamos lá? Exercício 3, nós tínhamos que completar as lacunas com as palavras do quadro. Então, eu tenho um quadro e nesse quadro eu tenho as palavras integração, rodovias e industrialização. E abaixo uma frase. Então, a tia vai ler essa frase para vocês e vocês verifiquem se vocês utilizaram as palavras adequadamente, tá? Página 23, exercício 3. O processo de industrialização promoveu a integração do território, principalmente pela expansão das rodovias, ok? Então, ficou industrialização, integração, rodovias. E vamos para a última página da nossa correção de hoje, página 24. Página 24, exercício 4. Há cidades, A com H, de existir, né? Há cidades que se destacam pela forte presença de indústrias. Outras se destacam pelo turismo ou pelo grande movimento de cargas. E a cidade do seu município? Por qual função se destaca? Bem, estamos falando do nosso município. Nosso município é a cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se destaca pela função do turismo. Mas ele também tem grande movimento de cargas, porque nós temos o porto, né? Mas a principal função mesmo de destaque do Rio de Janeiro é a questão turística, tá? Função turística. Mas quem colocou também pela questão do movimento de cargas também está correto, porque nós temos um porto aqui. E esse porto, ele é bastante movimentado em termos de cargas e descargas. Então, poderiam colocar as duas. Mas a principal é a função turística no nosso município, tá? E a número 5, que era uma pesquisa, que inclusive a tia Andréia falou, se não tivesse como recortar nenhuma imagem, vocês poderiam desenhar, tá bom? Então, era pesquisar em jornais e revistas ou na internet, fotografias de cidade com as funções citadas abaixo. Então, o primeiro quadro era uma cidade com a função turística e o segundo com a função portuária. Então, aí é uma questão pessoal, cada um realizou a sua pesquisa, né? E colou a imagem, colocou a legenda, o nome da cidade, a legenda seria o nome da cidade, né? Para uma e para outra. Quem não conseguiu recortar não tem problema. A tia André acompanhou lá no mural de vocês as postagens e alguns alunos não conseguiram as imagens recortadas, então desenharam, mas ficou muito bom, porque além de desenhar, não esqueceram de colocar a legenda que pediu o exercício, tá bom? Então, beijinho aí para nossa correção terminada, tá? Bem, então vamos fechar agora o nosso caderno de atividades, tá? E vamos continuar falando sobre a questão do impacto da atividade industrial no ambiente, né? A gente viu até agora que não tem como se falar em progresso, em industrialização, sem se falar na questão do impacto que isso vai gerar. A gente acabou de falar aqui da questão dos resíduos, né? Vão ser gerados mais resíduos. E esses resíduos, eles não são positivos para o ambiente. Mas nós podemos buscar uma solução para isso. Que solução é essa? Abram, por favor, o livro de geografia de vocês, tá? Agora a gente está falando, vamos trabalhar com o livro de geografia.
Abram, por favor, na página 67. E lá na 67, no terceiro parágrafo, podem pegar o marca-texto de vocês. Lá no terceiro parágrafo, ele nos dá como resposta a essa questão do impacto das atividades industriais no ambiente, uma solução. Então, a tia vai ler e vocês podem ir passando o marca-texto, tá bom? Então, vamos lá. Nós sabemos, peraí, vamos só um minutinho, ainda não vou para o terceiro parágrafo não, deixa só a tia dar uma introdução a esse assunto, ok? A instalação e o funcionamento de indústrias podem trazer consequências negativas para o ambiente. Foi o que a tia André acabou de falar, né? Consequências negativas. O aumento desses resíduos produzidos pela indústria são questões negativas para o ambiente. Podem causar destruição da vegetação, poluição da atmosfera, contaminação de rios, poluição do solo. E além disso, a produção industrial também é responsável pelo que nós acabamos de falar e a tia Andréa já falou várias vezes, pela geração de resíduos, tá? Então agora, lá no terceiro parágrafo, agora sim, com o marca-texto, nós vamos destacar qual seria a solução para isso. Porque nós precisamos do progresso, da industrialização, porque as pessoas precisam de trabalho, né? Se não ocorrer esse processo de industrialização, como que as pessoas vão trabalhar, né? Como que elas vão melhorar a sua condição de vida, eu digo assim, de saúde, de ter uma boa saúde, de poder ter educação, de alimentação, de lazer, se ela não tiver o trabalho, né? E para acontecer o trabalho, é preciso ter esse processo de industrialização, de progresso. Então, no terceiro parágrafo, vamos marcar. A solução, então, é implementar, ou seja, criar um modelo de desenvolvimento que seja sustentável. E o que é um desenvolvimento sustentável, galerinha? É um desenvolvimento que satisfaça as necessidades das pessoas sem comprometer ou esgotar os recursos naturais para o futuro. Podem marcar o terceiro parágrafo todo, tá, pessoal? Esse modelo deve favorecer, ou seja, deve ajudar as estruturas de um ambiente com boa qualidade. Uma boa qualidade de vida para as pessoas e uma menor interferência na natureza, que já está bastante degradada, né? Por conta dessas indústrias, quando você tem que mexer no ambiente, você degrada a natureza. Então, esse desenvolvimento sustentável é um estudo que se faz para que essas mudanças ocorram de forma a prejudicar menos possível o ambiente, tá? Marcaram aí o terceiro parágrafo? Ok, então agora vamos parar de marcar e vamos continuar a leitura junto com a tia Andréia, prestando bastante atenção. O desenvolvimento sustentável está relacionado aqui ao reaproveitamento pela indústria de materiais descartáveis. Então aí, gente, entra a questão da reciclagem, o tratamento dos resíduos das indústrias que serão despejados nos cursos da água, ou seja, antes dessa água sair da indústria com esses resíduos, né? Antes de ser despejado nos rios, que haja um tratamento dessa água para depois ela ir para o rio, para que não aconteça a contaminação dos rios, né? Que vai prejudicar toda ali, vai matar os peixes, vai poluir toda a água. Então é preciso ter esse tratamento antes do despejo. Implantação de filtros em chaminés. A gente observa muito em fábricas, né? Sai aquela fumaça escura. Então, ali naquela saída, é importante que para esse desenvolvimento sustentável haja ali o quê? A existência de filtros para filtrar essa fumaça que está saindo, né? A estruturação de meios de transporte menos poluente,
uma nova atitude perante o consumo exagerado, ou seja, tem que existir também uma questão de conscientização. Quanto mais consumimos, mais resíduos são gerados, mais lixo é produzido. Então, precisa haver aí um consumo consciente, né? Eu preciso, é necessário, a gente tem que fazer essas perguntas, porque assim a gente vai poder ajudar o meio ambiente a desenvolver essa questão que nós estamos falando aqui de desenvolvimento sustentável. Em muitas cidades brasileiras, é comum a gente ver pessoas coletando latas de alumínio, né? Papelão e outros materiais. Esses materiais são os materiais recicláveis. Esses materiais coletados entram novamente no processo de produção. Isso contribui para a conservação do ambiente, uma vez que diminui o quê? A necessidade de explorar os recursos naturais. Uma vez que eu já utilizei, tirei da natureza determinado recurso, utilizei. Se eu reciclo, se eu utilizo ele novamente, vai me poupar o quê? Voltar lá na natureza e degradá-la novamente para poder tirar mais elementos dela, tá? Então essa é a importância da reciclagem, que é muito importante, muito. Ela é fundamental para que a gente possa fazer o que a tia acabou de falar aqui, a conservação do ambiente. Além disso, essa coleta desses materiais é fonte de renda para muitas famílias. Então, muitas famílias vivem, né, se mantêm dessa coleta seletiva, dessa reciclagem de alumínio, de papelão, né, e de outros materiais que podem ser reciclados, podem ser reaproveitados na indústria, ok? Nós sabemos, gente, que a industrialização, ela provoca o quê? Um consumo, um aumento muito grande da energia elétrica, né? Então, nós vamos ler lá na página 68 do livro de Geografia de vocês, olha lá. Industrialização e energia. Aqui nós temos até a imagem, ó, de uma forma de captação de energia, tá? Nós vamos falar sobre ela daqui a pouquinho. A industrialização, ela provocou um aumento no consumo da energia elétrica, ou seja, da eletricidade, porque a industrialização trouxe muitas máquinas que vão precisar o quê? De energia elétrica para funcionar. Não só das máquinas, né? Tudo que envolve uma atividade industrial, o uso dos computadores, a iluminação, as lâmpadas que vão ser utilizadas naquele espaço, né? Então, tudo isso vai consumir o quê? Energia elétrica. Os veículos, por exemplo, são movidos a gasolina, óleo diesel, que são derivados de petróleo ou álcool produzido da cana. Assim como os tratores, as semeadeiras, as colheitadeiras e outras máquinas e equipamentos do setor agrícola, e também as escavadeiras e os caminhões utilizados na extração mineral e vegetal. Então, quando a gente fala desses veículos que são utilizados também nas atividades agropecuárias, né? Vocês veem que eles também vão utilizar um tipo de energia. A energia vai estar sendo utilizada para movimentar tudo que nós falamos aqui. Tratores, semeadeiras, colheitadeiras, né? E várias outras máquinas. O petróleo e o carvão mineral e o gás natural são muito utilizados como fonte de energia para diferentes finalidades em vários países, inclusive aqui no Brasil. Esses recursos, eles não são renováveis, né? Nós, inclusive, já estudamos sobre os recursos renováveis e os não renováveis, tá? Os não renováveis, que foram esses que a tia Andréia acabou de falar, o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, eles, uma vez utilizados, eles não se renovam, eles não voltam para a natureza. Você esgota, você vai utilizar até um ponto que você não vai ter mais.
tá? Já os recursos renováveis são aqueles que você utiliza, mas eles vão se refazer na natureza. Eles se renovam, né? Diferente do outro. E além do mais, esses recursos não renováveis, além deles acabarem com o tempo, eles poluem o ambiente, que é mais uma característica desse tipo de recurso, tá? Eles poluem o ambiente. Para a geração de energia, o Brasil utiliza principalmente a água dos rios, que é um recurso renovável nas usinas hidrelétricas. Então, as águas dos rios são recursos renováveis, né? E não vai poluir o meio ambiente. E a água do rio, ela está sempre renovando, né? Nas indústrias, muitos processos requerem energia térmica, tá? Que é a energia relacionada ao calor e ao frio. Para a produção de calor, também pode ser utilizados o óleo, feito a partir do petróleo, o carvão mineral e o gás natural, que nós falamos que são recursos não renováveis e que poluem o ambiente. Isso no caso da geração do calor. Mas essa energia térmica também requer também a questão da geração do frio. Para resfriamento, os sistemas podem utilizar a eletricidade. E para atender às suas necessidades e diminuir os impactos no ambiente, os seres humanos vêm desenvolvendo formas de aproveitar outras fontes de energia. Essa daqui que a tia Andréia mostrou logo no início para vocês, ó, que são essas placas que são colocadas nos telhados para captar a energia do sol, é uma forma de quê? De diminuir o impacto, né, dessas necessidades no ambiente. Aí, no caso, nós temos a energia do sol, que é a energia solar, que é o quê? Uma energia renovável. Ela se renova, então você não corre o risco de esgotá-la e nem de poluir o ambiente. Nós temos também o exemplo da energia gerada pelo vento, que é a energia eólica, que também é renovável, ela se renova, né? E não polui o ambiente. Temos também energia produzida pelas ondas e marés, que também é uma energia renovável e não poluente. Então, essas são algumas formas que os seres humanos têm buscado para conciliar a questão da industrialização e da energia, para que a gente o quê? Agrida o menos possível o nosso ambiente. Então, buscando o quê? Alternativas naquelas energias que se referem aos recursos renováveis, que serão energias que vão se renovar e que não vão agredir o ambiente, ok? E com tudo isso, não só as cidades, os grandes centros vão se modernizando com todas essas inovações, mas também o campo. O campo também vai sofrendo essa modernização. Então, por favor, gente, abre o livro na página 69, livro de geografia. Acompanhe com a tia Andréia. O desenvolvimento de novas tecnologias também introduziu mudanças no campo. Nós até falamos isso em aulas anteriores, né? Essa industrialização no Brasil, ela fez também que as máquinas chegassem no campo, né? Então, o uso de máquinas na agricultura e na pecuária e o aumento da utilização de agrotóxicos em cultivos foram algumas dessas modificações. Então, houve o uso das máquinas e houve também, com esse processo de industrialização, o uso de agrotóxico. O que é isso? São produtos que são utilizados na plantação para evitar o ataque de pragas que vão destruir, né? As pragas aparecem na plantação para comer e acaba causando doenças na plantação e às vezes terminam certas plantações.
Então, esse processo de industrialização e de modernização no campo trouxe também, além do uso das máquinas, trouxe também a questão da utilização do agrotóxico nos cultivos. Tudo que eu disse aqui, uso da máquina, o aumento da utilização do agrotóxico, eles caracterizam a chamada modernização do campo, que no caso do Brasil ocorreu principalmente a partir de 1960. Então, a partir de 1960, nós iniciamos aqui no Brasil a modernização do campo, ok? Em muitos casos, os conhecimentos tecnológicos viabilizaram a produção no campo, oferecendo emprego e melhores condições de vida para a população rural. Em alguns casos, eu disse, né? Porque em outros, gerou também, que a tia Andréia falou, que foi o êxodo rural. Muitas fazendas acabaram substituindo muito essa mão de obra humana por máquinas. E aí essas pessoas tiveram que ir para a cidade buscar trabalho. Nos estados da Bahia e de Pernambuco, por exemplo, a tecnologia permitiu a utilização das águas do Rio São Francisco para irrigar áreas onde as chuvas são irregulares e ocorrem longos períodos de seca. Olha só o benefício dessa modernização nesse caso. Antes, a população da divisa entre os dois estados, ou seja, entre a Bahia e Pernambuco, sofria com as poucas oportunidades de trabalho e era obrigada a se mudar para outros locais. Atualmente, a região é uma das mais produtoras de frutas do país e a ampliação da atividade agrícola permitiu a geração de riquezas, com mais oferta de trabalho e melhoria nas condições de vida dos moradores. Então, aí a gente consegue perceber o quê? Pontos positivos dessa modernização, não é? Mas no campo, a gente pontuou agora as questões positivas, né? Esse exemplo agora do uso das águas do Rio São Francisco, aí da divisa Bahia e Pernambuco, foi uma delas. Mas nós também não podemos deixar de falar dos impactos negativos dessa modernização do campo, né? Nem todos os trabalhadores, os agricultores, tinham condições financeiras ou têm condições financeiras para poder participar desse processo de modernização, para a compra de máquinas, para investimento em agrotóxico, fertilizantes, né? E então isso criou-se também uma certa dificuldade para um grupo. Entretanto, essa modernização eliminou o que a tia Andréia falou, muitos empregos no campo, aumentou a migração para a cidade, pois muitos trabalhadores foram substituídos por máquinas, e isso nós já falamos. Então essa é uma questão negativa, de impacto negativo nessa modernização do campo. As transformações do campo também contribuíram para aumentar a concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, né? O que aconteceu? Um grupo pequeno passou a possuir o quê? Muitas terras. Então, essa divisão de terras começou a chamar muita atenção. Essa divisão, pouca gente com muita terra, tá? E é o que nós chamamos aí de latifúndio. Nós vamos ver essa questão na página 71 do livro de Geografia. Latifúndio, ou seja, grande propriedade rural. E essa modernização no campo, em questão dos aspectos negativos, trouxe o que nós podemos ver atualmente, que são esses latifúndios. Grande propriedade rural. Esses latifúndios, eles ocupam mais da metade da área total das propriedades rurais do Brasil. Muitos desses latifúndios são improdutivos, ou seja, a pessoa possui muita terra, mas ela não produz nada naquela terra, tá?
não oferece assim o quê? Oportunidade de trabalho aos moradores ali daquele entorno, daqueles moradores ali daquela área do campo. Aqueles que produzem utilizam um pequeno número de trabalhadores porque grande parte do trabalho é realizado por máquinas agrícolas. A concentração de terras nas mãos de poucas pessoas é um grave problema social no Brasil. E dessa forma, vocês com certeza devem ter ouvido falar, ouvem falar na televisão sobre a necessidade do quê? De reforma agrária, por conta dessa questão da concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. E o que é essa reforma agrária? Reforma agrária, ou seja, uma distribuição das terras não utilizadas, aquelas terras que estão lá na mão de poucas pessoas e que não são utilizadas para nada, para produzir nada, não gera emprego para ninguém. Então, utilizar para os trabalhadores rurais, a fim de que eles possam cultivar aquela terra e garantir a permanência no campo, para que eles não precisem vir para a cidade, para que eles possam, naquela terra que está naquele momento improdutiva, produzir e se manter ali naquele local, na zona rural. Porém, apenas a distribuição dessas terras não é suficiente para garantir a melhoria da condição de vida desses trabalhadores. Essa medida, ela precisa ser acompanhada de ajuda técnica e financeira que a gente requer de quem? Do governo, para que eles possam cultivar e obter boas colheitas. Porque só a terra, sem a questão financeira, como que eles vão investir em sementes, em produtos agrícolas que vocês viram a necessidade de uso no campo e de máquinas, tá? Então aí a gente falou sobre essa questão do latifúndio, né? Grande propriedade rural nas mãos de pouca gente, ou seja, muita terra na mão de pouca gente, e a necessidade dessa reforma agrária, de redistribuir essa terra que está sendo ali deixada sem nenhuma utilidade para aqueles trabalhadores que precisam se manter ali na área rural, para que eles possam cultivá-la, mantendo-se ali sem precisar o quê? Ir para a cidade, sem precisar aumentar o êxodo rural. Ok, pessoal? Então, vamos exercitar um pouquinho tudo que nós conversamos na aula de hoje aqui de geografia, assuntos muito importantes que permeiam aí o nosso dia a dia. Então, a tia Andréia vai pedir para vocês realizarem agora as atividades de verificação dos assuntos tratados das páginas 25 e 26 do nosso caderninho de atividades, ok? Então, 25 e 26, caderno de atividades para a verificação da nossa aula de hoje, ok? Na próxima aula, a gente retoma a nossa correção comentada. Beijo a todos vocês. Saudades.